Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos resolver a questão 23 da prova de física do vestibular seriado da UPE, processo de ingresso 2022, terceira fase, o SSA 3. A questão está aí nos aguardando. Vamos fazer a leitura atentos, juntos. Dois alto-falantes estão posicionados nos pontos A e B, conforme mostra a figura abaixo. Esses podem ser considerados fontes pontuais que emitem ondas sonoras em fase e na mesma frequência. Um ouvinte para no ponto P e não percebe os sons emitidos pelos alto-falantes. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual é o maior comprimento de onda, aproximadamente em metros, que está sendo emitido pelos alto-falantes? Qual é, vamos destacar a pergunta, qual é o maior comprimento de onda, aproximadamente em metros, que está sendo emitido pelos alto-falantes? Quero também destacar, e vou usar outra cor, que ele garantiu que as fontes emitem ondas de mesma frequência e outro detalhe importante é que estão em fase, certo? Agora, mais um destaque. Ele diz que quando um ouvinte para no ponto P, acompanha a leitura, ele não percebe os sons emitidos. Isso quer dizer que nesse ponto P, que eu vou dar um destaque aqui de vermelho, como ele não percebe os sons emitidos por esses dois alto-falantes, A e B, acontece no ponto P uma interferência destrutiva. Acontece em P uma interferência destrutiva. Veja que da fonte A, ele fala que o ponto é A, e eu vou chamar o alto-falante que está no ponto A de fonte A, certo? Da fonte A até o ponto P, a onda sofreu um deslocamento que eu vou chamar de dA para combinar, certo? No ponto B, eu tenho um alto-falante que eu vou também chamar de acordo com o ponto, fonte B. Então, fonte A e fonte B. Da fonte B até o ponto de interferência, que é o ponto P, a onda percorreu um deslocamento dB. Da teoria do assunto de interferências de ondas bitridimensionais, quando as fontes emitem ondas de mesma frequência, você sabe que a diferença entre esses deslocamentos, nesse caso dA menos dB, essa diferença entre os deslocamentos é n vezes lambda sobre 2. Onde esse n, pessoal, deixa eu aparecer aqui um pouquinho, onde esse n você vai buscar num conjunto de números pares ou ímpares. E o que vai determinar se esse n estará no conjunto de números pares ou ímpares é a combinação de duas características desse fenômeno. Primeiro, se as fontes estão em fase ou em oposição de fase. Nesse caso, estão em fase. E depois se perguntar se a interferência que está em discussão é construtiva ou destrutiva. Vou dar uma geral aqui para você usar isso como estudo, tá? Se as fontes estão em fase e no ponto considerado acontece interferência construtiva, n é par. E você vai buscar então o valor de n no conjunto de números 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Ainda em fase e a interferência é destrutiva, você vai buscar n no conjunto de números ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Agora, se as fontes estão em oposição de fase, inverte tudo. Se a interferência for construtiva, n vai ser ímpar, e se a interferência for destrutiva, n vai ser par. Relembrou isso? Posso usar essa teoria nessa questão? Veja lá. O que é que eu já sei? As fontes estão em fase e no ponto P acontece interferência destrutiva, porque o ouvinte deixa de perceber o som. Se as fontes estão em fase e a interferência é destrutiva, o valor de n vai ser encontrado no conjunto de números ímpares. Vamos anotar isso? Se estão em fase, que é o caso, e a interferência é destrutiva, a junção dessas características vai fazer com que você busque o valor de n num conjunto de números ímpares. De que forma? Espera aí. Como é que seria isso? O primeiro ponto de mínimo, porque interferência destrutiva também pode se chamar ponto de mínimo. O segundo ponto de mínimo, o terceiro ponto de mínimo e assim por diante, certo? Então veja aí se você relembrou
que ΔD é n vezes lambda sobre 2 e que especificamente nessa questão eu vou buscar n num conjunto de números ímpares, certo? Muito bem. Para resolver a questão agora, eu quero que você preste atenção nessa setinha aqui, ó. Tá vendo? Dentro desse retângulo. ΔD é dA menos dB. Veja que dA e dB são medidas envolvendo uma matemática básica que eu vou encontrar com facilidade. Daqui a pouco eu faço a conta. Agora, lambda e n são variáveis possíveis. Porém, vai lá em cima de novo. Ele quer, deixa eu destacar para você, ele não quer um comprimento de onda qualquer. Ele quer o maior comprimento de onda. Então, se você quer que o comprimento de onda seja o maior, veja que n e lambda, que são as variáveis, estão numa relação inversamente proporcional. Se você quer usar o maior comprimento de onda, você tem que usar o menor n possível. E o menor n possível nesse conjunto de números ímpares, quem é? 1. Então, veja, se eu usar n nessa equação, ΔD igual a n vezes lambda sobre 2, se eu usar o menor n, que é 1, peraí, deixa eu caprichar aqui que você merece. Se eu usar o menor n, que é 1, eu tenho o comprimento de onda como o maior comprimento de onda. Eu posso substituir isso nessa equação, certo? De novo, vou repetir que isso é importante, você não pode descartar essa informação, essa discussão. ΔD não muda, ΔD é uma constante porque dA é um número conhecido, quer dizer, nós vamos encontrá-lo, né? Bem fácil. dB já vai dar um pouquinho de nada mais trabalho. Eu vou usar esses dois triângulos retângulos aqui em separado. Vou encontrar dA e dB, então ΔD não muda. As variáveis estão onde? Vou dar um pouco mais de destaque aqui. As variáveis são n e lambda. E o que é que a questão quer? Que você encontre o maior comprimento de onda, então tem que usar o menor n. O comprimento de onda vai ser maior se n for menor. Como eu já sei que em fase... Opa, peraí que assim eu escolhendo a figura, né? A resolução. Como eu sei que estão em fase e a interferência é destrutiva, eu sei que busco n no conjunto de números ímpares. E o menor número ímpar aqui é 1, portanto, n é igual a 1, certo? Se eu usar n igual a 1, eu vou descobrir qual é esse maior comprimento de onda. Então tá, o que é que está faltando nessa equação? N eu já sei que é 1, o comprimento de onda eu vou substituir como maior, que é o que eu quero, preciso achar ΔD. Para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa equação aqui de equação 1, que é com ela que nós vamos finalizar a questão, certo? E agora vamos encontrar quem é ΔD. Vamos voltar lá em cima na figura. ΔD é dA menos dB. Para isso, eu vou usar dois triângulos aqui, certo? Esse à esquerda, esse triângulo retângulo aqui, esse ângulo é reto, ó. Esse triângulo retângulo que eu estou pintando aqui de preto, achurando de preto, eu vejo que ele tem os catetos, que são os lados adjacentes ao ângulo reto, como 3 e 4. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, dA. Então, nesse caso, nem Pitágoras eu preciso usar, porque você sabe que esse triângulo 3, 4, hipotenusa 5 é bem famoso. Quem quiser usar Pitágoras, fique à vontade. Mas é um triângulo bastante famoso, então eu já sei que dA vale 5 metros. Já encontrei dA, foi bem fácil, certo? Agora, vamos achar dB. Vou usar esse outro triângulo que está aqui de verde, ó. Também é retângulo, porque esse ângulo aqui também é reto. Veja que agora os catetos, que são os lados adjacentes ao ângulo reto, valem 2 e 4 metros. E a hipotenusa é dB. Aí, nesse caso, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Vai ficar como? Vamos juntos? dB ao quadrado... Volta lá para você se lembrar dos valores. A hipotenusa ao quadrado. Um cateto vale 2 metros, o outro vale 4 metros. Então fica 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. dB ao quadrado igual a 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. dB ao quadrado igual a 20. dB. 20 é 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2, o raiz de 5 fica preso, certo? Muito bem. Agora, eu acabo de encontrar, vamos destacar aqui, dA e dB. Encontrei dA e dB, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para aquela equação 1, que está aqui, ΔD igual a n vezes lambda sobre 2. Vamos juntos? ΔD igual a n vezes lambda
sobre 2, certo? ΔD é dA, que você se lembra que vale 5, menos dB, que vale 2 raiz de 5. O N, que é o menor possível, para que o comprimento de onda seja o maior possível. Então, vou substituir o N igual a 1, e aqui já é o lambda maior, tá? Eu não vou colocar aqui um índice para não poluir, mas você já sabe que é o maior comprimento de onda, porque eu estou usando o menor N sobre 2, certo? Vai, agora é continha. Vamos fazer juntos? Olha, dá uma olhada aí. Eu tenho lambda, esse 2 passa multiplicando aqui, fica lambda igual, lambda vezes 1 lambda, 2 vezes 5, 10, certo? Menos 2 vezes 4, desculpe, 2 vezes 2, 4 vezes 5, vezes raiz de 5, 4 raiz de 5, tá? Aí é inevitável agora que você use um valor aproximado para a raiz de 5. Na minha opinião, deveria ter sido dado na prova, tá? Mas eu vou usar duas casas decimais, vou usar 2,24. Então, lambda ficará 10 menos 4 vezes 2,24. Lambda será 10 menos 8, 4 vezes 2,24, 8,96. Logo, lambda será 1,04 metro. 1,04 metro é o maior lambda, só que ele quer aproximadamente. Vamos lá para as opções de resposta, lá em cima, e vamos marcar aqui letra. Aproximadamente, onde é que está? 1 metro, letra C. Então, vou marcar o gabarito. Letra C, aí está a questão resolvida, estou aqui em cima. ΔD igual a N vezes lambda sobre 2. Vale para ondas eletromagnéticas, vale para ondas mecânicas, o som é uma onda mecânica. Nós usamos para as interferências bi e tridimensionais. O que é que você precisa para usar essa equação? Ficar atento sobre o fenômeno se as fontes estão em fase ou oposição de fase e se a interferência é construtiva ou destrutiva. Se for em fase, se a interferência for construtiva, você busca N no conjunto de números pares. Se for destrutiva, N no conjunto de números ímpares. Se for em oposição de fase, inverte. A construtiva você busca no conjunto de números ímpares, a destrutiva no conjunto de números pares. Como nesse caso, estão em fase, e o ouvinte deixa de perceber o som, é interferência destrutiva. Em fase, N é ímpar. Como você quer o maior comprimento de onda, vai usar o menor N. O menor N seria dentro das possibilidades de N, N igual a 1. Usei Pitágoras duas vezes, uma não precisou, porque o triângulo era manjado, os catetos 3, 4 e hipotenusa é 5. Depois eu usei, aí sim, efetivamente o teorema de Pitágoras, achei o ΔD, apliquei na equação ΔD igual a N vezes lambda sobre 2 e matei a questão. É isso, pessoal. Gostou da resolução? Então deixa o seu like. Não está ainda? Não está seguindo o canal? O que está faltando? Assina aí, é só um cliquinho. Dá uma clicada, cara. Isso vai nos ajudar. Claro que nos ajuda, porque assim eu tenho condições de postar cada vez mais aulas de qualidade para vocês, certo? Ative as notificações, porque toda vez que eu postar uma aula como essa, por exemplo, você é notificado e pode se organizar para fazer o estudo. Por falar em estudo, eu vou me despedindo desejando um excelente estudo, um forte abraço e até a nossa próxima aula.